Obrigado, Eliane. Boa noite, igreja. Primeira vez que eu preguei em Copacabana, que vieram me trazer um copinho d'água, eu perguntei se era água com açúcar, para acalmar o coração da gente. Aí descobri que não, mas tudo bem, né? Que bom estar aqui com vocês nessa noite. Que bom louvar o Senhor. Essa música, a segunda música que o Rafael cantou aqui, agora há pouco, Além do Rio Azul, ele estava falando que tem no Inário e tal, mas Inário, Além do Rio, é uma outra música. Não sei se você confundiu. Né? Mas eu não sei se é no novo ou no antigo, mas Além do Rio tem lá, ou tinha ou tem. Do Rio Azul não, né? Eu confesso a vocês, não entenda com nada pessoal, mas eu ouvi com Mateus Riso, não é que canta essa música originalmente? Eu não gostei tanto assim, mas hoje eu ouvi de uma outra forma. Por isso que eu estou falando, não entenda como nada pessoal. Eu entendi a música de forma diferente hoje. Ao vivo ficou melhor. Para a honra e glória de Deus. Tá bom? Eu quero que convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15. Amém? Vou ler a partir do verso 1. Eu ouvi misericórdia ou não? Ouvi, né? Lucas, a partir do verso 1. Nós vamos ler a princípio, os primeiros 10 versos. Ok? Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí uma outra parábola: Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca os amigos, as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Parar por aqui um pouquinho. Há um tempo atrás, eu li um livro de um pastor nosso, eu não sei se ele ainda está na atividade, mas ele era pastor, doutor em teologia, ainda, tenho quase certeza que ele ainda está vivo, professor das universidades. A maioria dos pastores que nós conhecemos já teve aula com esse pastor, que eles conhecem como doutor Amin Rodô. Não sei se alguém já leu algum livro dele. É uma das maiores autoridades teológicas da igreja na América do Sul. Eu já tenho alguns anos que eu li esse livro dele. Eu acho que o título é Maravilhosa Graça, não tenho certeza. Mas ele dedica um capítulo desse livro para falar de Lucas capítulo 15, com algumas considerações interessantes. Ele diz que essas 3 parábolas, na verdade, é uma história só. Jesus conta uma história em 3 versões diferentes, com o mesmo objetivo,
com o mesmo propósito, lembrando que Jesus conta essas parábolas em resposta a uma acusação grave que fizeram contra ele, que ele recebia e comia com pecadores. Então ele conta as parábolas. Então elas têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, não é? As 3 parábolas, eu li 2 aqui, uma nós ainda vamos ver. E ele diz que essa história que Jesus conta para eles, em resposta à acusação, ela é sobre a tragédia da perda, a diligência da busca e o regozijo pelo reencontro. Interessante essa ideia, né? A tragédia da perda, a diligência para encontrar o que se perdeu e a comemoração, o regozijo, a felicidade quando se encontra. E isso me fez pensar que a gente passa pela vida perdendo sempre alguma coisa, né? Desde que a gente chega aqui até quando a gente perde a vida, a gente sempre perde alguma coisa ao longo da vida, né? Desde o bebê quando nasce do ventre da mãe, ele chega no mundo aqui fazendo o quê? Chorando. Por que ele chora? Ele perdeu alguma coisa, né? O aconchego do ventre da mãe lá, né? Lá ele não precisa nem respirar. Aqui já vai ser tudo mais trabalhoso. Mas a gente sempre perde alguma coisa. A gente perde amizades, relacionamentos, a gente perde dinheiro, a gente perde um monte de coisa, né? Entre nós, quem já tem ou teve um filho pequeno, que em algum momento da vida você teve a sensação de que, às vezes, por alguns segundos, você perdeu o seu filho. Você já teve? Às vezes no supermercado, às vezes na praia. Eu já contei aqui uma experiência uma vez que eu vi um rapaz, eu estava na praia com a família, e eu vi um rapaz que tinha perdido uma criança. Gente, é um negócio desesperador. O cara correndo ali, junto à água, corria para lá e para cá, gritando o nome de uma criança. Depois, graças a Deus, ele achou. Mas só de ver aquela cena, você já fica, né? Às vezes você leva, isso já aconteceu, eu acho que com todos os pais acontece isso, né? Você vai com o filho num parquinho, e o filho solta da sua mão e vai brincar, né? O objetivo é levar ele no parquinho para ele brincar, né? E aí você fica lá, ele misturado lá com as crianças, mas você está de olho nele, né? Se ele faz tudo e tal, você conversa com alguém, mas você está de olho nele, você está ligado nele lá. De repente você olha e não vê a criança. Meu Deus do céu. Às vezes dura segundos, né? Mas dá um desespero tremendo na gente. E quando você acha, é o que ele falou ali, você põe no ombro gostoso, às vezes você briga com a criança, né? Não faz isso com seu pai, não faz isso com sua mãe. Então, mas tem perdas que elas não são tão trágicas assim, porque não são tão dramáticas, porque elas são silenciosas. Eu me refiro a irmãos nossos que já estiveram aqui conosco, adorando a Deus conosco, e não estão mais. A gente perde o convívio dessas pessoas. Essas pessoas perderam a fé, não é? E às vezes começa de uma forma silenciosa. Eu digo silenciosa porque às vezes começa com uma ausência, não é? Sábado de manhã, eu digo, pode ser qualquer culto, mas eu digo sábado porque sábado a gente tem um controle do cartão da escola sabatina, né? A gente faz uma chamada e aí a gente anota a presença, quantos tem presente e tal. Então, de repente, você percebe que um irmão, uma irmã não está presente ali. Mas tudo bem, acontece, né? As coisas acontecem. E você não sabe por quê, depois você fica procurar saber por quê. No sábado seguinte também, aquela irmã, o irmão não veio. E no terceiro sábado não veio. Aí você procura saber, né? Você se informa daqui e dali, você fica sabendo de alguma coisa. A gente sempre ouve alguma coisa. Está viajando, alguém adoeceu, foi a trabalho. Mas, na verdade, é que, em alguns casos, não sei se muitos, com o passar do tempo, você vai se acostumando com a ausência das pessoas. Eu tenho certeza que você vai se lembrar de alguém que já esteve conosco aqui e não está mais. Essas perdas. Interessante que ontem o Rafael botou um vídeo aqui do nosso secretário da associação, né? Falando de um programa que a igreja tem de reencontro, né?
que eu acho, Betinha, é novembro? Novembro tem um dia específico de um culto especial para a gente convidar essas pessoas, não é? Para se reencontrar, conosco, a nossa irmandade, mas sobretudo conectar, buscar essa conexão que a pessoa perdeu com Deus, não é? E essas parábolas, elas tratam disso. Apesar do que, pela lógica humana, a parábola, se a gente fosse analisar as duas parábolas que a gente leu, a da ovelha perdida e da dracma perdida, do ponto de vista humano, ela não faz muito sentido. Como assim, irmão? Porque olha só, pensa em você como esse pastor de ovelhas. Você tem 100 ovelhas, aí você perde uma. Você deixa as 99 no deserto e vai em busca da uma que você perdeu? Isso não faz muito sentido. Qualquer atividade econômica tem uma margem de perda aceitável. Até os bancos, eles sabem que não vai receber de volta todo o dinheiro que ele empresta. Parece que a margem de 5% de erro, de perda, é aceitável. Recentemente eu fiquei sabendo que no pedágio, quando você está viajando na estrada, no pedágio, às vezes tem pessoas ali que quando ele encosta o carro ali na cabine para pagar e ele descobre que ele não tem dinheiro. Ele perdeu a carteira, ele esqueceu a carteira, ele não tem dinheiro. E sabe o que o pedágio faz? Abre e manda ele embora. Vai fazer o quê? Não pode voltar. Então não faz sentido você deixar sozinho lá 99 ovelhas para recuperar uma ovelha. Uma ovelha não faz, humanamente não faz sentido nenhum. Mas a parábola não é sobre números. A parábola é sobre amor. É sobre amor. O pastor é Jesus. E se ele perdeu, até porque ele garante ali, depois ele fala lá que na hora do regozijo, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, os 99 justos, do ponto de vista dele, eles estão seguros, não estão correndo risco nenhum, né? Da mesma forma, a dracma perdida. A mulher perde uma dracma e o texto diz que ela arruma a casa, né? Dá uma daquelas faxinas que a gente às vezes dá no final do ano, né? Arrasta os móveis, varre atrás do armário, que você não varreu o ano inteiro, né? Arrasta a cama do lugar para procurar uma dracma. E aí ela encontra uma dracma. E para comemorar ela ter achado uma dracma, ela dá uma festa. Não parece bem estranho? Se ela fosse consultar, ela fosse pedir conselho para um consultor financeiro, não faz isso não. Você vai gastar mais com a festa do que com uma dracma que você recebeu, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, assim, os costumes de um casamento judaico, a gente já viu isso aqui diversas vezes. Quando a moça se casava, o pai da moça recebia um dote do noivo, certo? O pai que recebia esse dote, ele separava uma parte desse dote e deixava na mão da moça, para que se acontecesse alguma coisa, dela ficar em algum momento sozinha, se ela fosse abandonada, o marido morresse, fosse para a guerra, qualquer coisa, ela tinha um recurso para quê? Para voltar para a casa do pai. Então a comemoração dela não é por causa de uma dracma, é o recurso necessário para voltar para a casa do pai. E a gente precisa parar e refletir também, porque é o seguinte, olha só. A ovelha que se perdeu, ela sabia que estava perdida, certo? Imagina aí, das 100 ovelhas, uma se extraviou do rebanho e se perdeu. De repente ela se viu perdida. Eu estava falando aqui de criança na praia, né? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Quando os meus filhos eram pequenos, que a gente ia na praia, eu ia para tomar conta das crianças, eu não ia fazer mais nada, eu não tinha nenhuma outra preocupação, a não ser tomar conta das crianças. E uma vez, a minha filha do meio, ela fez isso, ela se perdeu, mas eu estava de olho.
Eu vi que ela começou se afastando, distraiu ali do momento e começou caminhando, e eu deixei ela embora. Eu fui atrás dela, sabe? Assim de longe, mantive uma distância, e eu fui e ela foi. Ela caminhou, observando todo mundo. Eu devia ter uns 5, 6 anos, observando todo mundo e tal, e eu atrás dela, quietinho. De repente, caiu a ficha dela. De repente ela percebeu que ela tinha se desgarrado do rebanho. E mudou a feição na hora. Eu deixei um pouquinho, aquilo foi uma lição, né? Deixei um pouquinho. Né? E aí quando eu vi que ela estava quase desesperando, eu cheguei. Aquele alívio. Falei, você se perdeu, minha filha? Aí me olhou com o olho regalado assim. Falei, não faz isso, eu não falo para você não fazer isso, para você não sair. Então, voltando para a ovelha agora. A ovelha sabia que estava perdida? Sabia? Não. Sabia. A ovelha sabia. A ovelha sabia. Quando ela se viu sozinha, ela percebeu que ela estava perdida. Estou sozinha, ela tinha 100. Só tem ela viu que ela estava perdida. Por quê? A ovelha tem consciência. Ela sabia voltar? Não sabia voltar. Ela dependia de alguém que fosse buscá-la. Segundo o doutor Amin Rodô, as parábolas sobre o quê? Lembra que eu falei? Tragédia da perda, diligência pela busca, regozijo pelo reencontro. Como está a nossa diligência pela busca? Eu falei aqui que todos nós nos lembramos de alguém que já esteve conosco e não mais estão. Como está a nossa diligência pela busca? Precisamos pensar sobre isso. A segunda perda é a dracma. E aqui eu entendo que é o ponto mais, vamos dizer assim, traumático desta mensagem. Porque a dracma estava perdida aonde? Dentro de casa. A dracma estava perdida dentro de casa. Ela tinha consciência de que estava perdida? Não. Dracma não tem consciência. Ela estava perdida dentro de casa, mas precisava ser encontrada. Precisava ser encontrada. Eu me lembrei de uma época, eu ainda estava no interior, e quando, de vez em quando a secretaria faz uma rearrumação na igreja, né, Betinha? Tem uma lista de membros ali que não frequentam há muitos anos, estão sumidos e tal, e a gente às vezes vota a exclusão dessas pessoas, porque desaparecidos, mudaram para outro país, morreram, pessoas somem da igreja, depois de 2, 3 anos você não tem contato, você pode fazer isso. Naquela época, se você, ainda hoje deve ser assim, se você soubesse da pessoa, não, fulano se afastou, mas ele está morando na Barra, e você já tem 3, 4, 5 anos que ele não vem à igreja, o nome dele precisa ser removido. Antes de ler na igreja a remoção do nome dele, tinha que um ancião ou pastor na casa dele comunicar a ele a remoção, orar com ele, aí então podia fazer a remoção. E eu me coube essa tarefa de fazer isso com uma jovem da igreja. E eu fiquei totalmente surpreso quando eu cheguei, né, fui muito bem recebido e tal, oramos, conversamos na Bíblia, e eu informei ela que ela ia ser removida. Tinha uns 3 anos que ela não ia da igreja. Ela estava estudando sábado, sexta-noite, ela trabalhava no sábado, totalmente afastada dos princípios do que nós acreditamos. E quando eu falei para ela que ela seria removida, ela levou um susto, acho que foi o maior susto da vida dela. Mas vocês vão me excluir? Mas por quê? Olha só. Aí, ela não fazia ideia. Você tem a impressão que ela tinha tido ido na igreja no sábado anterior. Porque ela não fazia ideia. Aí, eu, estudando sobre a dracma, eu pensei nessa moça. Não é? A pessoa não tem consciência de que ele está perdido. E muitas vezes, dentro de casa. O que é a casa? A casa é a igreja. Essas pessoas precisam ser encontradas. A mulher deu uma faxina tremenda na casa, arrumou tudo até que ela encontrou. Como está a nossa diligência
né, para encontrar essas pessoas. Comentar. E é mais difícil. Nós vamos ver na parábola seguinte que ele é muito mais difícil e complicado, porque a gente tem aí a noção de que está aqui dentro, está participando, né? Está tudo bem, está tudo salvo. Mas olha, você viu ali, as pessoas criticaram Jesus? Eles eram membros da igreja, estavam afastados ou eram ativos na igreja? Ativos na igreja. Escribas e fariseus. Eles se achavam no direito de julgar as atitudes de Jesus. Ele recebe pecadores e come com ele. Lá em Apocalipse 3, verso 17. Se você quiser acompanhar aí, você acompanha, por favor. Elias, vê se Apocalipse 3, 17. Diz mais ou menos assim. Elias vai confirmar para mim ali. É aquela ideia de que eu sou rico, sou abastado e não tem falta de nada. Está tudo bem comigo. É isso, Elias? Isso. Falei. Pois dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e peludo. Então, essa é a dracma. Ele pensa que está salvo, né? Eu me lembrei também de um pastor que uma vez ele conversou comigo, me orientando, assim, no início do meu missionato na igreja, ele me orientando a fazer visita. Aliás, isso é um costume que praticamente está morrendo na igreja, né? Antigamente os pastores do interior faziam muita visita. A Betinha já foi da igreja do interior também, né, Betinha? Fazia muita visita. Da fase, né? Aqui no Rio não tem muito isso, né? Eu acho que não é culpa do pastor, não. Eu acho que aqui no Rio os membros é que não gostam de receber visita. Mas ele me orientou o seguinte, ele tinha uma pergunta que ele fazia para todo irmão que ele visitava. Irmão, qual a sua grande dificuldade de ser um cristão hoje? E dificilmente o irmão saberia responder. E às vezes até ele sabia, ele já tinha observado que aquele irmão ele tinha uma dificuldade nessa ou naquela área. Mas o irmão mesmo, ele não sabia, né? Ele não sabia identificar. Mas a igreja precisa estar atenta, observando. E mais ainda, a nós mesmos. A nós mesmos. Se a gente continuar lendo aqui, a gente chega na mais famosa das parábolas de Lucas 15. Na verdade, a partir do verso 11, a parábola do filho pródigo, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E o verso 17 tem uma palavra que eu gosto muito. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e aqui pereço com fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei-me depressa a melhor roupa. E aí a descrição ali é de que o pai recebe esse filho com muita alegria,
Ele devia estar mal vestido, né? Mal cheiroso, né? Tinha comida nem para comer. O pai manda trocar a roupa dele, coloca um anel no dedo dele, que anel é um sinal de autoridade do pai, que ele estava sendo aceito na família novamente, e manda fazer uma grande festa para ele. E estavam lá todos comemorando, regozijando-se por alguém que estava perdido e foi achado. Mas aí até esse rapaz, que ele teve a melhor das boas intenções, ele fez uma escolha totalmente equivocada de sair da casa do pai, né? Onde ele tinha todo o apoio, todo o conforto, tinha tudo que ele precisava ali, mas ele resolveu se aventurar longe da casa do pai. E deu tudo errado, mas ele teve a humildade de retornar. Ele reconheceu: quantos trabalhadores do meu pai têm uma vida muito melhor do que a minha. Estava faltando até comida. E a Bíblia não fala, mas com certeza até mesmo um alimento espiritual. Estava faltando, porque na casa do pai ali, pelo amor que o pai tinha por eles, fica mais ou menos evidente que o pai também provia alimento espiritual para aqueles filhos, né? Mas ele viu que tinha acabado tudo, ele volta, ele é bem recebido, ele tem a humildade, né? Eu gosto muito de duas frases que tem aqui. No verso 18, ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E no verso 19 diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Queridos, isso é essencial para quem quer retornar à casa do pai, ou para os braços do pai. Isso é essencial. Reconhecimento de que eu sou um miserável pecador, de que eu não sou digno, né? Mas aí, mesmo esse rapaz, com a melhor das intenções, ele enfrenta um problema, assim, ele é surpreendido por um problema que talvez ele não esperasse, que é o quê? A oposição do irmão mais velho. O irmão mais velho não aceita de volta. O texto bíblico, o irmão voltando do campo, do trabalho, ouve a música, dança e pergunta para um dos empregados lá do pai: o que está acontecendo aqui? E o rapaz conta a história para ele e ele fica indignado. E aí a gente tem que parar para pensar sobre isso, né? Porque nós estamos falando aqui de perdidos e achados, né? Perdas e danos, né? O que a gente perde e o que se perde com a perda, né? E a gente se depara com alguém que, como nós dissemos, né? Esse rapaz parece irmão da dracma, né? Que ele estava dentro de casa, ele não foi embora com o irmão mais novo, ele ficou, e parecia que estava tudo bem com ele. Ele ficou com o pai, ele ajudava o pai, ele trabalhava, ele estava ali, ele não apostatou, ele não se ausentou do pai, ele permaneceu ali, fiel, firme e forte. Mas o irmão retorna e ele não aceita o irmão. E o pai argumenta com ele: tudo aqui é seu, rapaz. Mas ele não aceita. E aí a gente precisa de novo refletir sobre a nossa condição. Quem somos nós nessa história toda? Onde a gente se encaixa? Eu sou o irmão mais novo ou sou o irmão mais velho? Não é? Possivelmente. Nenhum dos dois. Mas o não aceitar, né? O não aceitar. O cristianismo, ele precisa ser inclusivo. Qual é o motivo pelo qual eu posso rejeitar um irmão voltar para a casa do pai? Qual é o motivo? Hein? Nenhum, né? Nenhum. Não tem motivo. Não tem motivo. Ah, mas você não sabe o que fulano fez comigo. Eu não quero saber, não importa, né? Você está querendo que eu perdoe o fulano porque você não sabe o que ele fez comigo. E se você for ouvir, do ponto de vista humano, você até dá razão para a pessoa. Não, realmente você não pode perdoar, não. Mas não foi isso que Deus falou. Não é isso que Deus falou. O perdão que Deus manda a gente conceder ao próximo não tem nada a ver comigo nem com o próximo. Porque do nosso ponto de vista, o perdão, ele é por mérito, né? Eu perdoo o fulano se ele mereceu o meu perdão.
Se ele merecer, eu não perdoo. Se ele fizer por onde receber o meu perdão, isso é a nossa maneira de pensar. O ponto de vista de Deus não é assim. Deus, quando Ele te manda você perdoar, é porque Ele entende que o perdão é uma coisa que você não tem, mas que Ele te dá o perdão, e você pega o perdão de Deus e leva para a pessoa, e fala para ela: Jesus mandou perdoar você. Essa é a lógica do perdão bíblico. Ele está indo. Essa é a lógica do perdão divino. Essa é a lógica do perdão divino, né? Mas aí, o irmão mais velho estava dentro de casa e totalmente perdido. Totalmente perdido. Totalmente perdido. Queridos, eu falei que a gente passa a vida perdendo, né? Ao longo da vida a gente perde muitas coisas. Muitas e muitas coisas. E se você está vivo, certamente provavelmente você vai perder alguma coisa ainda, até que Jesus volte, ou até que a gente descanse. Mas tem uma coisa que a gente não pode perder. Uma coisa. Ela aparece de maneiras diferentes também, mas ela se resume numa coisa só. Nós não podemos perder a esperança em mim, no futuro, em Deus, no ser humano. Não posso perder a esperança. Eu não posso perder o amor que Deus coloca no meu coração para mim compartilhar com as pessoas. Eu não posso perder a fé, que é um dom de Deus, e Deus colocou em mim, né? Eu não posso perder a fé, mas eu não posso de forma alguma perder a salvação. Eu não posso perder. A Bíblia, lá em Apocalipse 6, tem uma descrição muito trágica de pessoas que perderam a salvação. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Apocalipse 6. Não, a partir do verso 15. 6, verso 15 até o 17. E diz: e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Né? Pessoas que, quando Jesus voltar, elas estarão perdidas. A Bíblia diz que elas vão desejar a morte, vão procurar a morte, vão tentar se esconder da magnitude da presença de Jesus voltando à nuvem dos ares, e elas não vão conseguir fazer isso, né? Imagino que isso é um sentimento de desespero tremendo. A gente deve conhecer um pouquinho desse sentimento, porque todos nós já fizemos alguma coisa que a gente se arrepende de ter feito, né? Todos nós já fizemos alguma coisa que a gente gostaria de não ter feito. Mas durante a vida, na maioria dos casos, a gente tem a oportunidade de consertar coisas erradas que a gente fez, coisas erradas que a gente falou, atitudes erradas, escolhas erradas, mesmo que às vezes custa muito caro, mas a gente tem oportunidade. Essas pessoas que nós acabamos de ler aqui, elas não terão mais nenhuma oportunidade de consertar nada, porque está descrevendo a volta de Jesus, e os perdidos na volta de Jesus estão perdidos e não tem nenhum remédio, não é? Não tem nenhum remédio. A nossa chance é hoje. A nossa oportunidade de consertar as coisas é hoje. A nossa oportunidade de ir atrás da ovelha que se perdeu é hoje. De procurar a dracma perdida, vamos considerar assim, aquele irmão perdido dentro da igreja, é hoje, não é amanhã. A oportunidade que nós temos de olhar para dentro de mim mesmo e analisar o meu coração. Eu sou o irmão mais novo ou sou o irmão mais velho? Eu aceito de bom grado a pessoa que está voltando para Jesus? Ou eu vou estar preocupado se ele está ocupando meu espaço aqui? No céu não tem concorrência para ir para o céu. Não tem um número limitado de pessoas para entrar no céu.
apesar de um número lá de 144 mil, né? Não está limitado, entendeu? Você não está competindo com ninguém. Se você ou ele vai para o céu, lá tem espaço para todo mundo. Há lugar para todo mundo aos pés da cruz. Então, hoje é o dia de você refletir qual é a sua posição em todo esse processo e procurar dar a sua contribuição, né? Procurar dar a sua contribuição, encontrando a ovelha perdida, encontrando o irmão que está perdido aqui dentro, encontrando e identificando, tendo a consciência, a coragem, se for o caso, de ser você mesmo, de ser eu mesmo, como era o irmão mais velho. De pensar assim: eu estou dentro da igreja, mas eu estou perdido. Eu preciso me encontrar com Jesus. Amém? Você está disposto a buscar essa resposta no seu coração a partir de hoje? Levante sua mão aí que nós vamos ter um louvor e depois nós vamos orar ao Senhor. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. E
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Louve. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Vocês. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa só pra me comprar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Amém. Louvado seja o Deus amor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, clamamos ao Senhor por misericórdia para que o Senhor nos ajude a cumprir o Teu propósito em nossas vidas, de buscar encontrar pessoas que perdemos ao longo do caminho, pessoas que perderam a fé, que não estão mais aqui, nos ajudar a encontrar conosco mesmo, com o Senhor, examinar o nosso coração para que o nosso proceder esteja totalmente de acordo com a Tua vontade. Obrigado pelo Teu grande amor por nós, que podemos cantar e louvar ao Senhor sobre este amor. Obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa nos acompanhar agora no retorno aos nossos lares e estar conosco durante toda a semana. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.